Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para os nossos corações neste momento, que está registrado aqui na palavra de Deus, tá? Na primeira epístola, segundo escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia vai nos dizer desta maneira: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo nos chamou como nação santa, geração eleita. Olha, eleição fala de escolha. Foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que te escolheu. Aqui, Deus usa o apóstolo Pedro para dizer que a autoridade sacerdotal agora repousa sobre a igreja na nova aliança. Até porque, para desfrutar dessa autoridade sacerdotal na antiga aliança, era somente aqueles que estivessem qualificados, fisicamente perfeitos e não poderia ter nenhum tipo de defeito. Está registrado em Levíticos, capítulo 21, do verso 18 até o verso 24. Está aqui as características e as condições para aquele que fosse se candidatar a ser um sumo sacerdote e a ser o sacerdote. Não poderia ter nenhum tipo de deformidade. E com essas referências de aqui exigências nesse texto sagrado, ficam lições espirituais para os dias de hoje. Por quê? O sacerdócio da antiga aliança apontava para o ministério do Senhor Jesus Cristo, que não teve nenhum defeito. Cristo é perfeito em tudo e em todas as coisas. Então, o ministério sumo sacerdotal também apontava para o ministério sumo sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Tanto o sacerdócio quanto o sumo sacerdócio aponta para o ministério da pessoa do Senhor Jesus Cristo, em quem não há defeito. E tratando-se dessas deformidades que não poderia existir no candidato a ser sacerdote ou sumo sacerdote, a Bíblia está apontando para as qualificações morais e espirituais nos dias de hoje. Quem pode ser um sacerdócio real hoje? Quem pode ser considerado nação santa, povo adquirido por Deus, não pode estar inserido nestas deformidades espirituais. São traduzidas como lições espirituais para os dias de hoje. Então vamos ver aqui Levíticos capítulo 21, do versículo 18 em diante. Vai dizer aqui, olha só: Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcôvado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou empinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do Senhor seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer. Porém,
até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Não bastava ser parente de sacerdote, não bastava ser parente, ter o DNA do sumo sacerdote da nação de Israel. Tinha que ser sem deformidade. Então, a primeira exigência aqui na Bíblia, a partir do verso 18, é que o candidato ao sacerdócio ou ao sumo sacerdócio não poderia ser cego. O cego fala de falta de visão espiritual. Um obreiro sem visão espiritual não serve para a obra de Deus. Em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14, até o versículo de número 22, a Bíblia vai nos informar a sétima carta endereçada à igreja de Laodiceia. Aqui, no versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele reprovou a igreja de Laodiceia porque estava cega espiritualmente. Vou ler aqui o versículo 17 e o 18. Diz assim: Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que tenha riquezas, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Aqui, a igreja de Laodiceia tinha aparência, mas era cega. Qual o problema da cegueira espiritual da igreja de Laodiceia? Vou te informar agora. O problema está relacionado ao versículo 20. O dono da igreja estava do lado de fora. Jesus declarou: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O problema é que a igreja de Laodiceia tinha tudo. Templo suntuoso, tinha melhores, obreiros, tinha departamentos, tinha cânticos, mas o primordial e o principal estava do lado de fora, a pessoa de Jesus. Uma igreja pode ter tudo, mas se tiver falta do Espírito Santo, falta da presença de Jesus, ela não tem nada, ela está cega. E o pior, cego não consegue enxergar onde está pisando. Cego, tudo é escuro à sua volta. O cego não consegue ver nada, nem as maravilhas ele pode observar, as maravilhas que Deus criou, as paisagens, as naturezas, tudo que Deus criou, ele deixa de contemplar porque está cego. Assim é o obreiro que não pode servir ao sacerdócio, não pode ser obreiro na casa de Deus, aquele que tem falta de visão espiritual. Aleluia! E qual outro defeito que não pode ter? Pessoa coxa. O que significa coxo? Pessoa que não anda direito. Pessoa que ela está invalidada. Uma pessoa que está incapacitada. O coxo é um tipo de deformidade nas pernas, que a pessoa fica estacionada, fica inválida, se contenta com o pouco, se contenta com migalhas, se contenta até mesmo com uma esmola. Pessoa que não anda, obreiro estacionado, parado, para não dizer até mesmo preguiçoso. Em Miqueias capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Deus não conta com um obreiro que está estacionado, que é coxo, que é inválido, não consegue trabalhar na obra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 3,
que tinha um homem que tinha essa deformidade. Ele não andava, ele era coxo e ele era trazido e colocado à porta do templo. Ele dependia de favores. Por isso que o texto diz que ele era trazido. Ele não andava com os próprios pés. Deus não pode usar uma pessoa que é coxa espiritualmente porque não tem condições de andar. É verdade, não anda com os próprios pés. Ele sempre vai depender de ajuda de um e de outro para levar para lá, para colar, para aqui, para ali. E Deus quer uma pessoa que tenha decisão, uma pessoa que está pronto para estar de pé, para se posicionar ao comando da voz do Espírito Santo. Aleluia! E quando Pedro toca na mão daquele homem e diz: não temos prata nem ouro, mas isso que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Na mesma hora, o coxo ficou curado. Queres fazer parte do rol do ministério e do sacerdócio real? Seja curado da paralisia nesta hora, em nome de Jesus. Outro exemplo que não poderia ter esse tipo de deformidade, quem era candidato ao santo ministério: nariz chato. Sabe o que significa isso, nariz chato? Obreiro do nariz chato é aquele que se mete naquilo que não lhe diz respeito e toma mais conta da vida dos outros do que a sua própria vida. Obreiro que se mete no campo do vizinho. Isso mesmo, Deus não aceita. E outra coisa, pelo fato do orifício nasal ser muito grande, geralmente o olfato é deficiente. Para que serve o olfato? O olfato em nós foi colocado por Deus para detectarmos o ambiente em que estamos, se está limpo ou se está sujo. Ninguém consegue ficar perto de um local onde tem lixo tóxico, porque as suas glândulas, odoríferas, as suas glândulas nasais, vão detectar e vão avisar que o local é impróprio. Ninguém consegue ficar perto de um animal morto em estado de putrefação, porque as suas glândulas nasais, responsáveis até mesmo pelo odor, chamado glândulas odoríferas, vão detectar que tem algo mal cheiroso e ninguém consegue ficar perto de algo fedorento, algo que está cheirando mal. Para isso que serve o odor, as glândulas odoríferas. Sabe o que significa isto? Deus não usa sacerdote que está em ambiente contaminado. Deus jamais poderia aceitar um sacerdote com glândulas odoríferas com deficiência, porque um sacerdote não podia estar em um ambiente contaminado. As glândulas odoríferas são a detectação de que podemos estar no ambiente ou não podemos estar. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, seja santificado mais ainda. Glória a Deus, glória a Deus. Então, preste atenção, obreiro que tivesse esse problema de nariz chato, o candidato que tivesse nariz chato não podia servir ao santo ministério. Agora, outra deformidade, membros longos. Isso significa pessoas com imperfeição, tá? Membros longos pode ser qualquer membro que é alterado. Significa, sabe o que? Pessoa exaltada. Pessoa exaltada. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a Bíblia vai falar sobre exaltação. Deus não usa ninguém orgulhoso, então não presta para o ministério quem é orgulhoso, quem é exaltado. Sabe por quê? Quem levanta é Deus. Não procure autopromoção, não fique se autopromovendo, não se ache melhor do que os outros. Deixa o teu ministério nas mãos de Deus, deixa a sua vida nas mãos de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, diz assim:
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Isso mesmo, quem exalta o homem é Deus. Quem exalta a mulher é Deus. Aleluia! Está registrado isto aqui, em 1 Samuel, capítulo de número 2. É a Bíblia que fala que quem exalta é Deus. Olha só, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 até o 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Agora veja aqui, Isaías 41, versículo de número 10. A Bíblia diz que é Deus que exalta. Aleluia! Não precisa procurar autopromoção. Olha o que diz Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Agora volte os olhos para o versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Aleluia! Fique tranquilo, tudo tem o seu tempo. Quem exalta é Deus, quem levanta é Deus, quem usa é Deus. Aleluia! Quem honra é Deus. Vai chegar o seu momento de honra. Apenas seja humilde. Agora, Deus não usa pessoas exaltadas, membros longos, pessoas altivas. Agora vamos para outra deformidade que não poderia servir para o sacerdócio: pé quebrado. Isso aqui significa aquele que caminha manquejando e com dificuldade. Jamais Deus ia permitir que alguém fosse sacerdote tendo o pé quebrado. Sabe por quê? Ia ter dificuldade para caminhar. E Deus jamais poderia contar com um sacerdote que tivesse dificuldade para caminhar, porque o sacerdote tinha que estar em movimento, andando no templo para oferecer sacrifício. E a Bíblia diz em Mateus 25, versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Só pode caminhar, só pode sair ao encontro do esposo quem não tem deformidade nos pés, quem não está com os pés doentes. Só vai ser arrebatado a igreja que está caminhando ao encontro do esposo, com lâmpadas e tochas acesas. Aleluia! Aquele que tiver com o pé quebrado, de forma alguma consegue caminhar. Só consegue ir longe quem tem saúde nos pés. Aleluia! E o apóstolo Paulo ainda alerta em Efésios capítulo 6, versículo 15: calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Sabe por quê? É o evangelho que calça, é a palavra de Deus que fortalece os pés, que protege os nossos pés. E outra coisa, segundo o costume bíblico e judaico, sociológico da época da antiga Palestina, só andava descalço quem era escravo. E Deus não nos chamou para a escravidão, Deus nos chamou para a liberdade. Então, quem estava calçado é porque era príncipe. E Deus nos chamou para sermos príncipe. E só consegue andar muito longe quem está com os pés protegidos. Então, quem tinha o pé quebrado não podia caminhar. E a Bíblia diz também em Lucas 10, 19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada lhes fará dano algum. Olha só pode pisar na força do diabo, nas obras de bruxaria, despedaçar serpentes e escorpiões, quem estiver com os pés com saúde. Como que você vai bater o pé no chão se o teu pé tiver com enfermidade? Como que vai bater os pés no chão contra uma serpente,
contra um escorpião se não tiver saúde nos pés? E outra coisa, tem que estar com os pés calçados. Então Deus não usa sacerdote. Aliás, não poderia ser de forma alguma sacerdote se tivesse o pé quebrado. Agora, vamos para outra deformidade que jamais poderia ter aquele que fosse candidato ao sumo sacerdócio ou ao sacerdócio. Mão quebrada. Quem tem mão quebrada tem dificuldade para o trabalho, porque o trabalho de todos depende das mãos. Mão quebrada fala que é difícil para trabalhar, difícil para dizimar, difícil para trabalhar na obra de Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 6 ao 10, a Bíblia diz que tinha um homem da mão mirrada no culto, num sábado, na sinagoga, e quando ele estava prestando atenção enquanto Jesus pregava, ele recebeu a cura. Jesus falou para ele: fica em pé, levanta-te e vem para o meio. Jesus deu 3 ordens para aquele homem. Falou: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. Quando ele obedece essas 3 ordens de Cristo, ele se aproxima de Jesus e recebe a cura. Isso significa que a cura para aquele que está em deformidade espiritual. Se até hoje você não conseguia ser um dizimista fiel, o Senhor tem poder para curar a tua mão e desmirrar ela, desenrolar ela que estava toda travada, enrolada, curar a tua mão e você poder trabalhar para Jesus. Mãos impossibilitadas, quebradas, fala de mãos que não têm autoridade para curar enfermos. Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 16, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se comer ou beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aí Jesus fala da autoridade, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Como que uma pessoa com a mão quebrada vai colocar a mão sobre alguém para orar, para ficar curado? Com a mão quebrada ninguém consegue trabalhar, mas com a mão saúde, a mão saudável, com saúde, consegue trabalhar para Jesus. Então, era uma das deformidades que não podia ter naquele que era candidato ao sacerdócio. Deus jamais pode contar e usar quem tem as mãos quebradas. Agora, outra deformidade, corcundo. A pessoa que era corcunda não podia jamais ser um sacerdote, porque o corcundo é forçado a olhar somente para baixo, não consegue enxergar os horizontes, não consegue enxergar a beleza natural, as paisagens que Deus criou, não consegue enxergar à sua volta as maravilhas que Deus faz. Quantos que estão nessas condições e dentro da casa de Deus estão corcundos espiritualmente, não conseguem ver as obras do Senhor. Aleluia! Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quantos que só têm olhos para as coisas da terra? Aquilo que você olha fica como uma foto na sua mente. E se você tem aquela fotografia na sua mente, você pensa. Então, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Deus jamais poderá usar alguém que só olha para baixo, não consegue enxergar os horizontes e jamais olha para cima. Deus conta com aquele que olha para cima, porque é do alto que vem o nosso refúgio. Salmo 121 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 17, a Bíblia vai dizer que Jesus curou uma mulher que andava encurvada, era corcunda, olhava para baixo, não podia de maneira alguma olhar para cima, porque tinha um demônio alojado na coluna dela que forçava ela só a olhar para baixo e tentou se endireitar muitas vezes. Significa que ela foi a médicos, mas nenhum deles puderam dar cura, dar a solução. Tratamentos não adiantou, porque aquilo que é de ordem espiritual não adianta que remédio de laboratório algum consegue amenizar a dor ou arrancar a dor, ou com tratamento fisioterápico consegue curar alguém. Não cura. Sabe por quê?
aquilo que é para Jesus fazer, só ele vai fazer. Aquilo que é para os médicos, é para os médicos. Mas aquilo que é só para Jesus fazer, ninguém mais faz. Aleluia. Então, meus queridos, aleluia. Aquele que é corcundo não poderia fazer parte do rol de sacerdotes. Agora, traduzindo essa lição espiritual para os dias de hoje, trazendo para os nossos dias, Deus conta com aquele que olha para cima. Deus não conta com o obreiro que só olha para baixo, com pessoas que só olham para baixo, anda moribundo, cabisbaixo. Deus não quer você de cabeça baixa. Há uma promessa aroâmica que está em Números, capítulo 6, versículo 23. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha o rosto levantado por Deus. O rosto levantado é sinal de honra, sinal de alegria. Vamos agora para a próxima deformidade. Anão. Jamais poderia ser consagrado ao sumo sacerdócio ou até mesmo ser separado ao sacerdócio aquele que era anão. Por quê? O anão é aquele que tem falta de crescimento. Cresceu a cabeça, mas o corpo ainda continua infantil. Sabe o que significa isto? Pessoa que não se desenvolve. O tempo passa, mas ele continua sempre como menino. Olha que coisa terrível. A pessoa que não desenvolve o ministério. O apóstolo Paulo chegou uma vez a dizer, no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, mas quando cresci, passei a falar como adulto. Sabe o que significa isso? As fases da vida devem ser respeitadas, mas você não pode ficar estacionado. Deus espera um crescimento, um amadurecimento daquele que se candidata ao santo ministério, daquele que quer fazer a obra de Deus. Aleluia! Qual a próxima deformidade que jamais poderia ser aceita em alguém que era candidato ao santo ministério? Belida nos olhos, uma doença que encurta a visão. A pessoa com problema de visão, olha o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. A última parte diz: eu tenho colírio do céu para que unja as tuas vistas. Sabe? Pessoa que tem visão curta tem dificuldade para enxergar para longe, só enxerga para perto, mas não enxerga mais além. Deus quer que você enxergue mais além. Sabe o que significa enxergar mais além? É ver novos horizontes, poder sonhar, alcançar novos objetivos. Como que um obreiro que não sonha, que não tem ótimos e grandes objetivos para a igreja, vai poder ser um sacerdote de Deus na casa de Deus? Deus conta com aqueles que têm visão, com aqueles que sonham e aqueles que projetam e colocam os seus sonhos nas mãos do Senhor para que eles se cumpram. Aleluia! Qual é a próxima? A próxima deformidade que não poderia ser aceita é a 10ª. Estamos caminhando para a penúltima deformidade. A 10ª é sarna. Jamais poderia ser consagrado ao sacerdócio aquele que tivesse esse problema na pele. Praga contagiante significa murmuração, mexerico. Olha o que a Bíblia diz em Tiago. Tiago, capítulo de número 3, versículo 5 ao 6. Olha o que a Bíblia vai dizer. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa
e foi domado pela natureza humana. Agora vou ler o versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, jamais Deus poderia permitir que alguém com um problema contagiante, porque a sarna era um tipo de doença que dá na epiderme, que contagia, passa o fungo pelo ar. Tem pessoas que já chegam no ambiente, têm esse dom maligno de chegar e começar a contaminar todos com uma fofoca, com um mexerico, ao ponto de que quem está ao lado dela é contaminado pela murmuração, pela fofoca. Deus jamais irá usar alguém desta maneira. Agora, caminhando para o final, 11ª, a penúltima deformidade. Impinges significa mancha, doença de pele, ou seja, simboliza pecado, pecado escondido, não tratado, não confessado. Deus jamais poderá usar alguém que tenha essa mancha chamada impinges, que significa pecado não confessado. Por quê? Deus tem os seus olhos como chama de fogo. O livro de Salmo de número 139 diz: para onde fugirei da tua face? Ou para onde me irei do teu espírito? Não adianta fugir de Deus. Então, aleluia, em Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade santa pelas portas. Que todo espírito de murmuração, todo espírito de mexerico seja retirado de entre nós, para a glória do nome do Senhor Jesus. E também, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, a Bíblia vai dizer: em todo tempo seja alva as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aleluia! Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, que é a unção do Espírito Santo, e que as nossas vestes sejam limpas, que nossa vida seja uma vida sem mancha, que possamos ter uma vida ilibada na presença de Deus, que não tenha pessoas com que venha acusar-nos diante da presença do Senhor Jesus e nem diante dos homens. Para finalizar, a última deformidade que não poderia ter naquele que era candidato ao sumo sacerdócio: testículo quebrado. Esse é o mais perigoso. Sabe por quê? O testículo é a glândula reprodutora que existe no homem. Isso fala de esterilidade. Deus jamais poderá usar alguém que é estéril espiritualmente, pessoa que não gera, pessoas que não ama a obra de Deus, que não ganha almas para Jesus, pessoas que não conseguem ganhar nem os de dentro da sua própria casa para Jesus. Já parou para pensar quantos que estão na casa de Deus, mas estão como aquela árvore chamada figueira que Jesus estava passando em certa local de plantação? Jesus estava atravessando uma propriedade, teve fome, tanto ele e os seus discípulos. Ele se dirigiu a uma figueira, um pé de figos, e foi arrancar figos para comer. E era época de figos. Só que chegando no pé de figueira, a Bíblia vai dizer que a figueira só tinha folhas e aparência, mas não tinha dado fruto, e era época de fruto. Jesus, na mesma hora, amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Sabe por quê? A situação teria que ser resolvida aquela hora ali com frutos. Não era com sombra e nem com folha. Deus nos chamou para vivermos, para produzirmos frutos para a sua obra. Em João,
o Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 16. A Bíblia vai falar para nós desta maneira. Olha só. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, Deus não nos chamou para vivermos uma vida estéril. A esterilidade para os judeus era símbolo de maldição, porque a mulher que não pudesse ter filhos era tida como amaldiçoada. E aquela que gerava filhos era tida como abençoada e como que seu ventre era abençoado. Então, por que Ana, no capítulo 1 de 1 Samuel e no capítulo 2, a Bíblia conta, tá? No capítulo 1, a história e a vida amarga que Ana levava. E no capítulo 2, a Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, que Ana se alegrou muito porque o Senhor abriu a sua madre. Então, toda aquela expectativa que existia sobre a vida dela, que ela era amaldiçoada, acabou, caiu por terra. Eu finalizo esta palavra dizendo que Deus nos chamou para frutificar. Não aceite passar um ano inteiro na igreja sem você ganhar uma alma para Jesus. Não aceite passar a vida inteira dentro da casa de Deus sem que você evangelize pelo menos uma pessoa e esta pessoa aceite a Cristo como Salvador. Deus nos chamou para gerarmos vidas para Cristo, gerarmos frutos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fica aqui esta palavra e que o Espírito Santo fale cada vez mais em nossos corações. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Um grande abraço. Amém.